Vamos para a nossa meditação da noite. É uma continuação, nós estamos no mês de janeiro falando sobre o evangelismo, sobre o evangelho, sobre a pregação. E nós estivemos ali meditando em Romanos, irei continuar. Nós falamos sobre a parte em que as pessoas não recebem uma mensagem, como tem um ditado, ne nuntium necare, que é não mate o mensageiro, onde alguns imperadores mataram o mensageiro por receber uma notícia ruim. Mencionei sobre alguns fatos ocorridos desde o ano de 2020, onde tivemos pessoas presas por causa da pregação do Evangelho, na Inglaterra, por exemplo. Nós tivemos, era o chamado discurso de ódio. Tivemos também, aqui no Brasil, no ano passado também, tivemos essa reclamação do discurso de ódio por falar por falar de demônios que existem e tudo mais. O pregador foi acusado de discurso de ódio. E também de uma senhora que foi presa em abril do ano passado por orar silenciosamente em frente a uma clínica de aborto. Aconteceu também, no final do ano, novamente, outra mulher que foi presa por ela ter orado, né, de forma silenciosa em frente a uma clínica de aborto também. Eu quero ler um versículo que está em 1 Coríntios 10, 19 e 21. 1 Coríntios 10, 19 a 21. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Da mesma maneira, eu quero ler um outro versículo, rápido. Romanos 10, 15, a segunda parte, que foi a base, o início, para nós meditarmos em Romanos. No versículo 15, a segunda parte diz: como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. O mesmo pregador fala sobre demônios também. E fala da beleza. E ele está citando Isaías também. É uma citação a Isaías. Fala da beleza da pregação. Mas podemos, se nós formos imaginar, podemos aqui entender a dificuldade que tem das pessoas receberem também o Evangelho, receberem essa palavra. Porque seria discurso de ódio eu falar. Então, imagine se eu tiver que riscar 1 Coríntios da Bíblia, para não falar, olha, não existe demônio de fora. As pessoas que estão idolatrando, não existe demônio. Então, esse provérbio é o que nós iremos repetir. Ne nuntium necare. Não mate o mensageiro. E este mensageiro pode ser você, pode representar a morte espiritual. Hoje é a morte espiritual daqueles que não se firmaram na verdade, não se firmam na mensagem, modificando aquilo que o Senhor tem falado. Vamos ler agora Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Senhor, nós estamos tocando na Tua palavra, Deus, para falar sobre ela e para pregar, ó Deus, para meditarmos nela, para podermos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja a Tua palavra em nossa vida, que seja, Deus, o Senhor falando com cada um aqui.
que nós possamos alcançar, mas alcançar os corações, porque a tua palavra está sendo pregada, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu não sei se o áudio aí está bom, porque eu não estou conseguindo ver, né? Porque a gente está usando um microfone diferente aqui. Acredito que esteja bom, não sei se as pessoas estão reclamando, mas qualquer coisa dê um sinal que a gente tem como olhar o comentário. Uma afirmação que foi feita, seguida de algumas perguntas que nos levam à circunverdade do Evangelho. Se nós pararmos para meditar, nós temos aqui 5 verdades. Primeira afirmação é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quais são essas 5 verdades que são faladas nas perguntas? Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar. Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar. O que está em jogo? Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Está em jogo a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João Batista prepara o caminho para iniciar a pregação do Evangelho, as boas novas. E qual era essa mensagem? O que fomos ouvir? Jesus fala sobre isso. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Não há acepção de pessoas quando nós vemos o Evangelho. Tanto a preparação para essas boas novas, tanto João Batista, tanto os profetas, como Jesus. João Batista fala ao governador, ele denuncia o pecado, que ele estava com uma esposa que era do seu irmão. E assim, diante da pregação de João Batista, ele levou acusações, ele foi preso por causa disso, mas ele levou muitas pessoas ao batismo, que foram preparadas para receber o reino de Deus. João Batista não preparou o caminho para o nascimento de Cristo, mas para a chegada do reino dos céus e as boas novas. Nós falamos sobre o amor pelos perdidos de Paulo, sobre que nós não precisamos buscar em outros lugares, Cristo é suficiente. Crer no coração e testemunhar andam juntos. Nós não só cremos, mas nós testemunhamos. Que não há acepção de pessoas para aquele que crê em Jesus. Não existem pessoas que possam dizer que estão decepcionadas com Cristo, ainda que elas imaginem que estejam decepcionadas com Cristo. A decepção é sempre com as expectativas criadas fora das promessas. A decepção é sempre com o próprio coração e não com Jesus. Em Romanos 9, também, Paulo cita sobre a corrida e que eles rejeitam a justiça que era de Deus, tentando a salvação pelos próprios méritos. Eles tentam a aprovação de Deus por obras que eles faziam, por seguir determinado padrão, determinadas regras, e assim eles conseguiriam a salvação. Em Romanos 10, 13, nós iniciaremos então essa nossa reflexão. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma citação a Joel. Em Joel 2,32, no Antigo Testamento, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos 2,21, qual promessa se cumpriu? A promessa de Joel. Que também, no momento em que Pedro faz o discurso para o que estava acontecendo ali, Pedro cita também Joel 2,32, que ele diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
foi uma promessa feita em Joel e cumprida em Pentecostes. A promessa cumprida em Pentecostes não se restringia a manifestações de sinais e maravilhas. O que aconteceu ali? Eles falavam línguas que eles não conheciam. Teve ali demonstração de poder, as maravilhas de Deus eram faladas e anunciadas por aqueles que não conheciam a língua daqueles que estavam ali visitando, e eles ouviam falar as maravilhas de Deus em sua própria língua por pessoas que eram incapazes. E teve sinais. E muitas vezes nós focamos só nesses sinais e nessas maravilhas. Mas a promessa, ela é completa. E ela não só é completa, como ela tem uma parte que é mais importante, que é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma promessa para toda a humanidade. Se cumpre, mas não se restringe a sinais e maravilhas. O que se cumpre ali é levar algo, uma conclusão, levar algo para que toda a humanidade pudesse entender as boas novas. O Espírito é derramado em toda a carne, e a conclusão é: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aquilo que estava restrito ao povo judeu, a promessa de maravilhas, de sinais, que de fato estavam acontecendo, e aquilo dava para entender. Agora aconteceu aquilo que estava prometido há tantos anos atrás. Então não era para eu me limitar ao que aconteceu, que diz, essa é a promessa, mas dizer o resultado da promessa. Muito mais do que eu ficar feliz com as maravilhas e sinais que os milagres nos alegram, mas é entender que esse que faz o milagre é aquele que me salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há barreiras, então, para o Evangelho. Quantas pessoas não têm muralhas? E quais são as muralhas que acontecem na nossa vida? Se eu digo todo, é sinal que todas as pessoas têm condições de receber aquilo que parecia que era restrito. Ele atinge o maior pecador. Existem pessoas miseráveis, pobres de alma, mas não há barreiras para esse Evangelho. Aquele que é mais miserável tem condições de receber a graça de Deus, porque não há mais restrições, não há muro, não há barreira que possa impedir esse amor de Deus. Não há pecado que o Evangelho não possa destruir. O Evangelho é capaz de destruir todo jugo, toda força, toda a prisão que o pecado possa ter na vida das pessoas. Quantas pessoas não estão aprisionadas pelo pecado? Quantas pessoas não são escravas do pecado? Não vem solução. Quantas pessoas nós não conhecemos que são escravas do pecado? Não há limite para o poder de Deus na vida de cada um. Não há limites para esse poder na sua vida. Não há limites para o poder de Deus na minha vida. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. E nós, com isso, podemos pensar: rejeição é horrível. Quem nunca sofreu rejeição? Mas não há rejeição para aquele que invocar, porque todos aqueles que invocarem o Senhor serão salvos. Se nós formos feridos, Deus cura a nossa ferida. Não haverá choro. O ferido e o perdido encontram o Senhor Jesus e são salvos. A restauração para a alma mais pecadora. Não há trevas tão profundas que não possam ser dissipadas. Quando alguém está em trevas, quando nós estamos num lugar escuro, nós não conseguimos ver nada. E nós precisamos de luz. E essa luz de Cristo, ela não para de brilhar quando nós a recebemos. Não há situação que Deus não possa mudar. Quando nós vemos o Pentecostes, quando diz que todo aquele que invocar, então nós estamos englobando toda a situação. Não há escuridão em que Jesus não possa brilhar. Deus pode mudar a história mais terrível para um servo mais fiel. Aquele que não tem reverência, quando encontra o Senhor, entende o que é reverência. Entende o que é servir a Deus com o coração. Aquele que zombava, não irá zombar mais. Aquele que brincava com fogo, não irá brincar mais.
que o Senhor é aquele que salva e restaura a todos. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que invocar é preciso. Nós precisamos invocar o Senhor para Deus poder mudar uma história. Você precisa invocar o Senhor. Para Deus mudar uma história, eu sou chamado a me render diante do Senhor, invocar o seu nome. Salvação é somente para aquele que invoca a Deus em todo momento. E nós não podemos mudar, e nós não podemos matar o mensageiro. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Em segundo lugar, nós precisamos crer. Eu preciso invocar. Mas para eu invocar, é preciso crer. Quem é que não creu? Os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Os israelitas não aceitaram. Não há outra verdade. E eu posso pensar, que trevas são essas? Ou tempestades que podem impedir? Não há nada que possa impedir essa luz. Não há outra verdade. Mas eu preciso crer com o coração para poder invocar. Às vezes são reclamações. Nós temos reclamações no nosso coração. Nós temos lamentações. Tristezas podem tentar impedir. Eu vivo me lamuriando. Eu tenho lamúria, tristeza dentro de mim, murmuração, tempestades que não podem ser acalmadas pelo homem. Tempestades não podem ser acalmadas e aquilo parece que me impede de crer. Mas nós precisamos entender que as tempestades não podem ser acalmadas pelo homem. Mas Deus tem poder para acalmar toda tempestade. Se ainda assim estiver no mar, ainda assim estiver ventando, Deus é capaz de fazer com que nós venhamos andar sobre o mar. Às vezes nós não aceitamos essa palavra. Nós rejeitamos. Nós deixamos supostos impedimentos. Impedimentos humanos, reais, que são verdadeiros, mas que não são suficientes para deter aquilo que Deus pode fazer. E é por isso que nós precisamos atender esse clamor e não atender a esse ditado antigo que parece para mim tão latente nos dias atuais: nenuntium necare, não mate o mensageiro. E depois, em Romanos 10:14, diz: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Eu preciso invocar, mas só invoca aquele que crê, e eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. E para ouvir, em alguns momentos, precisa de insistência. Eu preciso perseverar. Às vezes, eu desisto porque tem coisas atrapalhando, mas eu não vou ao culto. Eu não participo, eu não cultuo a Deus, eu não ouço a palavra, eu não insisto. Às vezes eu abandono os cultos. Eu paro de ir, inicialmente, às vezes por causa do atraso. Ainda que seja para chegar no amém, é melhor sair de casa e ir buscar uma oração a abandonar o Senhor. Porque eu preciso ouvir. E será que eu preciso ouvir todo esse tempo que a gente usa no culto? Às vezes 50 minutos, 40 minutos. É bom que eu esteja me alimentando. Mas às vezes, por causa de uma atitude de você dizer: eu quero vencer isso que está me impedindo, e eu vou ouvir. Às vezes uma única palavra é suficiente para Deus arrebentar os grilhões do pecado
das lamentações, da angústia, das trevas que impedem você de caminhar, de andar. Uma única palavra é suficiente para aquele que invoca e diz: eu quero ouvir, eu preciso perseverar. E nós precisamos entender que não é por falta da palavra, mas eu posso estar fechando os meus ouvidos. Quantas pessoas não têm fechado os seus ouvidos? De manhã eu falei, no momento que Estevão estava pregando e que eles o estavam martirizando, eles taparam os ouvidos quando ele pregava o Senhor Jesus. E quando ele também dava perdão, eles taparam os ouvidos. Eles se igualavam aos ídolos. Ídolos são imagens, ou qualquer outro, que não tem como ouvir. As imagens têm ouvidos, mas elas não ouvem. Tem boca, mas não fala. São objetos inanimados. Não servem para nada. Não são o nosso Senhor. Não representam. Nós não temos como representar Deus. Deus é transcendente, Criador de todas as coisas. Como que nós podemos representá-lo aqui? Não é por falta da palavra. A decisão está contigo esta noite. Está com cada um de nós. Hoje é momento de decidir. Ser mensageiro, ouvir a mensagem, levar a mensagem, se firmar na mensagem. Essa é a rocha. Você já ouviu falar de Jesus? Do que ele pode fazer? Eu acredito que muitos aqui ouviram. Dificilmente. No Ocidente nós temos alguém que não tem escutado, ainda que possam existir. E nós sabemos que existem. Mas Jesus pode curar toda cegueira espiritual, que é mais importante. Ele pode ser Senhor na sua vida. E nós precisamos ser esse mensageiro. Nós precisamos ouvir a mensagem. E nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar qual é o motivo da nossa fé. Eu pergunto para você, o que é fé? Todos têm fé. Mas fé em Cristo, só alguns. Eu posso ter fé em várias coisas, em mim mesmo. Eu posso ter fé em qualquer outra pessoa que tenha existido, mas só há uma fé que salva, que é a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir e nós precisamos falar. Não mate o mensageiro. Ainda no versículo 14, ele faz outra pergunta. E como ouvirão se não houver quem pregue? Eu pergunto também, será que não há quem pregue? Será que ninguém está pregando a mensagem? Será que a mensagem de Deus não tem sido pregada? Ainda que nós tenhamos muitas pessoas que se afastaram da verdade de Deus, nós sabemos que Deus é quem comanda a igreja e que Deus tem pregado. Ele tem feito a sua voz ecoar durante todos os séculos. Deus nunca deixa as pessoas sem oportunidade. Nós precisamos valorizar a pregação. Nós precisamos não ter vergonha. Há poder nesse evangelho. O evangelho não está desatualizado. Ele não precisa se atualizar. Ele não precisa mudar e não pode mudar. Só há um firmamento. Só há uma pedra angular. Nós não podemos ter vergonha. Às vezes nós temos vergonha de pregar o evangelho. Falar de Jesus. Qual é o motivo da sua mudança? Eu preciso invocar o Senhor Jesus. Eu preciso crer. Eu preciso ouvir. E é preciso que haja pregação. Pregue o evangelho.
em tempo e fora de tempo. Porque há momentos de perseguição. A perseguição sempre existirá. Às vezes no trabalho, às vezes na nossa vizinhança, no nosso lar. E às vezes uma perseguição mais acirrada, com maior violência. Leis podem ser criadas, como está acontecendo. Eu falei de fatos na Inglaterra de pessoas sendo presas por pregar o Evangelho e coloca-se discurso de ódio. É possível que aumentem com a perseguição. No ano passado, tivemos um pregador em Itaboraí sendo perseguido por pregar o Evangelho. E não é o único. Agora é discurso de ódio, porque está falando que nós estamos servindo a demônios. Só há um Cristo, só há um Senhor, só um Salvador. Pregue em tempo e fora de tempo, em momento oportuno ou não, com perseguição ou não. Todo momento é momento para o cristão dar frutos. Frutos para o Senhor. Ainda que todo o tempo, tudo que está ao seu redor, toda a situação não seja favorável. Mas Cristo sempre é favorável àqueles que o obedecem. Cristo é o nosso Senhor. Se disponibilize para pregar, para falar de Cristo. Seja um evangelista. Viva e pregue o Evangelho. Que não haja essa morte espiritual. Não mate o mensageiro. Nenuntium necare. Não mate o mensageiro. Seja um evangelista em tempo e fora de tempo. E depois, no versículo 15, mais uma pergunta que Paulo faz. Ele estava falando dos judeus, que eles não aceitaram a justiça. E ele está falando da pregação. E ele fala, e como pregarão se não forem enviados? Eu pergunto se esse chamado foi ou não feito. Já fomos enviados? Vamos em Mateus 28. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós fomos enviados pelo Senhor, primeiramente, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e nós somos chamados para pregar aquilo que Cristo implantou, o reino dos céus. Nós fomos enviados para sermos esse mensageiro. O problema é que esse ditado que eu estou falando, nenuntium necare, ele pode ser intimidador, porque ele existiu pelos imperadores, por aqueles tiranos que não queriam ouvir a verdade. E para não ouvir a verdade, imaginando que daquela forma estava mudando a situação, aquele que levava uma notícia ruim, ele matava o mensageiro, como aconteceu com Dario III, que após a derrota para Alexandre o Grande, se conta na história que ele matou o mensageiro que levou a notícia. Nós precisamos entender e estar disponível para sermos enviados. Então, devemos pregar e nós devemos estar disponíveis para sermos enviados. E vamos para a parte do versículo 15, que diz sobre a mensagem, no sentido dos pés daquele que é bela. A mensagem é bela, porém, isso também é algo para nós pensarmos, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quando nós falamos de beleza, beleza é condicional.
Romanos 10, 15. Beleza é condicional. A beleza, ela vai da aceitação. A beleza, ela vai da aceitação. Você pode não achar algo belo. Beleza é relativo quando nós levamos em conta o gosto. Porque as pessoas têm gosto diferente. Nós somos rejeitados, hostilizados, marginalizados. Porque o Evangelho é poder de Deus. Mas para o homem é loucura. Aquilo que nós falamos é uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Romanos 1,16, a primeira parte. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma condição. Os pés são belos daqueles que levam as boas novas. A beleza está ali. Porém, para despertar para essa beleza, é necessário que nós venhamos a nos render ao Senhor Jesus. Deus não vê como um homem. Os pés são belos aos olhos dele. Quem julga de fora, não. Mas o Senhor, ele vê para a eternidade. Aqueles que estão levando o Evangelho, aqueles que estão firmes na palavra de Deus, os seus pés são belos. Isso é muito importante para nós, porque nós podemos receber muita rejeição. E por causa disso, para sermos aceitos na sociedade, nós mudamos a mensagem para que as pessoas nos achem mais legais, mais aceitáveis, para que nós possamos estar perto. Mas nós precisamos entender como Deus diz, o que Deus diz sobre nós, o que Deus diz sobre a mensagem do Evangelho. Deus não vê como os homens. Ainda assim, Ele abre esse amor para todas as pessoas. É um amor para a eternidade, é um julgamento para a eternidade. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O coração daqueles que estão arriscando a sua vida, a sua popularidade, para levar esse Evangelho aos olhos do Senhor, a deleite, a alegria, que o Senhor Jesus se alegre com você. Ah, mas eu não levo o Evangelho. Você precisa levar esse Evangelho no seu coração, receber, aceitar, viver, pregar, invocar o nome do Senhor. Ainda que o mundo não veja, o Senhor contempla e se alegra com as nossas pegadas, as nossas pisaduras, as nossas pisadas. Os nossos passos são motivo de alegria para o Senhor. Nós deixamos marcas que as pessoas não veem, mas espiritualmente são marcas para a eternidade. Estamos escrevendo a nossa história diante de Deus, acumulando tesouros nos céus, aonde ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar a minha fé, a não ser que eu a entregue. Ninguém pode roubar com uma arma. Ninguém pode me fazer me render. Nós deixamos marcas para a eternidade e o Senhor contempla cada uma delas. Deixamos luz onde nós pisamos, para os que estão em trevas tenham a oportunidade de enxergar e eles possam se alimentar desse Deus. Por onde nós passamos, nós damos a oportunidade deles verem a luz de Deus, de se alimentar do Senhor. É uma beleza que vai além das aparências. As pessoas podem nos maltratar, mas a luz que há nessas pegadas
não podem ser apagadas. No momento em que eles buscarem e procurarem, e que de alguma forma o Senhor os alcançar, eles lembrarão dessas pegadas e serão como luz para cada um deles. Eles vão se lembrar da pregação, vão se lembrar da sua vida, vão se lembrar das suas marcas espirituais que foram feitas. Não mate esse mensageiro. O Senhor Deus reina. E Romanos 10:15 faz uma referência a Isaías 52, no versículo 7. Faz uma referência a Isaías 52, no versículo 7, quando diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Boas novas, o seu Deus reina. Mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante do afastamento da humanidade, nós temos boas novas. Olha, ninguém nunca tirou Deus do trono. Veja Sião, humanidade, povo de Deus, o seu Deus reina. Nunca se esqueça, em nenhuma situação, lembre-se dessa palavra de Isaías 52:7. O seu Deus reina. São boas novas. É uma proclamação da paz. Deus com o homem. A paz, a reconciliação. Não é uma paz humana, mas é uma paz que traz reconciliação de Deus com o homem. O homem está perdido, está destituído da glória de Deus, está separado de Deus, é notório nos acontecimentos, mas nós podemos proclamar que Deus reina, e nós podemos trazer reconciliação, e com isso paz para os homens. Nós podemos trazer reconciliação de salvação. O seu Deus reina, não importa a situação, não importa a calamidade, e não importa a escuridão do coração da humanidade, e não importa a escuridão do coração daquele que se desviou. Deus reina. Deus nunca deixou de reinar. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que toda escuridão é dissipada com a sua palavra e com o seu poder. Não há trevas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como assim não há trevas? Eu não posso sofrer? Posso sofrer. Eu não posso passar situações difíceis? Posso. Mas eu posso dizer: não me faltará nada, porque o meu Deus reina. E Ele me salvou, Ele me reconciliou. Jesus Cristo é quem reconcilia o homem com Deus. Não há outro meio, não há outro lugar, não há outra religião, não há outro profeta. Depois de Cristo não há ninguém. Antes de Cristo não há ninguém. Só Cristo pode reconciliar o homem com Deus. Momentos difíceis, situações difíceis, entregue ao Senhor. Não morra como mensageiro. Não mate a mensagem. Não rejeite essa mensagem. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. No versículo 16 de Romanos 10. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àquele que não perguntavam por mim. A rejeição pode ser deliberada. Ela pode ser em massa pelo povo. Não só reis, não só líderes.
Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Há princípios errados que podem interferir, que nós criamos. Mistura de crenças humanas, ídolos e obras para justificar. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa criar, não há nenhum método. Não há nada que eu possa pagar o preço. Não é a quantidade de oração, não é a quantidade de jejum, não é ser batizado no Rio Jordão. Não há nada, isso é tudo superstição. Não há nenhum santo. Não há nada que possa substituir Deus, Jesus. A fé vem pelo ouvir. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos. A Bíblia diz que nos tornamos como os nossos ídolos. E é por isso que nós não conseguimos ouvir. Nós precisamos nos render a essa mensagem do Evangelho que é única. Nunca mudou. Mesmo com o entendimento, nós podemos rejeitar a justiça. Porque nós podemos ter a nossa própria justiça. Nós não podemos nos basear na nossa justiça. Deus rompeu barreiras para buscar aqueles que não procuravam. Ainda assim acontece nos dias atuais. O Evangelho chega para aqueles que não procuram. O Evangelho pode ser rejeitado por aqueles que se dizem povo de Deus. Eu crio a minha forma de ser salvo. Mas ainda assim, com muitas pessoas rejeitando a Deus, nós podemos ver no versículo 21 de Romanos 10, o amor infinito de Deus, que é para nós essa noite. O amor infinito do Senhor, mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O amor de Deus está sempre disponível. Por mais rebelde que nós sejamos, não é Deus que desiste. O homem se afasta e rejeita esse amor. Jesus fala das vezes que ele tentou reunir. Está lá em Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Não rejeite o mensageiro. Não podemos mudar a mensagem. Mudar a mensagem é rejeitar. Nós não podemos nos iludir. Eu termino com essa mensagem, com esse texto, com a leitura desse texto. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Não importa o estilo da pessoa, é o nosso coração. João Batista não bebia, mas fizeram rejeição me colocando a imagem dele. Jesus era diferente, o chamaram de beberrão e que andavam com pecadores. Então não é o estereótipo da pessoa, é o coração que precisa mudar. Nós precisamos ver essa revelação de Cristo, mudar o nosso coração. Não é o mensageiro que Deus envia que é o nosso problema, mas somos nós. Nós rejeitamos, nós colocamos obstáculos. Não deixes esses obstáculos fazerem com que você perca essa oportunidade. Cristo é a revelação plena de Deus. Celebramos a Cristo e nós o aguardamos. Esse Evangelho não nos envergonhará. Não há trevas que não possam ser dissipadas. Nós somos chamados a participar de sua mesa. Para a luz de Cristo, não há outra verdade. Jesus Cristo é o único Salvador.
Jesus Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Morreu, ressuscitou e voltará. Senhor, eu te agradeço, a Deus. Coloca em tuas mãos cada um, Senhor. Que nós possamos nesse momento refletir, louvar a Ti, Senhor. Engrandecer o Teu nome, Senhor. Que nós possamos meditar, que não se perca nenhuma palavra que é sua, Deus, do nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e queremos te louvar, meu Deus. Amém. És o
tudo pra mim, tudo.